Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural desta terça-feira está começando agora. E olha, a partir de hoje, a União Europeia volta a receber carne de frango e de peru do Brasil. As exportações estavam suspensas desde maio, após a confirmação de um foco isolado de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O anúncio da reabertura do mercado europeu para carne de frango e de peru produzida no Brasil foi feito na segunda-feira e será realizada de forma escalonada. Está autorizada a partir de hoje a entrada de produtos com data de produção a partir de 18 de setembro, menos os produzidos no Rio Grande do Sul. Carnes gaúchas, exceto da área do foco, podem entrar na Europa a partir de 2 de outubro. E a partir da produção de 16 de outubro, a área em torno da granja também poderá exportar para a União Europeia. Vale lembrar que 28 dias depois da identificação do foco, em maio, o Brasil já havia recuperado o status de livre da gripe aviária. Agora, a China segue em negociação para voltar a importar carne de frango do Brasil. De janeiro a agosto de 2025, o Brasil já exportou 3,28 milhões de toneladas de carne de frango, que geraram 6,15 bilhões de dólares em receita. A União Europeia já havia adiantado isso ao ministro Carlos Fávaro, mas agora reconhece oficialmente com a publicação no seu diário oficial. As empresas estão aptas a começar a produzir para exportação para a Europa. Também temos a outra boa notícia da chegada da missão da China, que hoje mesmo está viajando pelo Brasil para verificar o status de livre de influenza aviária em aves comerciais. Essa é uma grande conquista. Após essa missão, a gente deve ter o veredito da China dentro dos seus prazos, mas é um bom aceno. Os dois principais mercados que ainda estavam fechados, a Europa reabriu e a China esperamos que logo tenhamos também a resposta positiva do governo chinês. A queda do dólar no Brasil está limitando as negociações de soja no país. A moeda norte-americana registrou na semana passada o menor patamar desde junho de 2024. Com isso, os valores internos seguem pressionados. Assim, os vendedores se afastam um pouco das negociações envolvendo grandes volumes de soja. De acordo com o CPEA, agentes tentam aproveitar oportunidades de negócios, uma vez que a queda da taxa de juros nos Estados Unidos e a estabilidade na taxa de juros no Brasil podem atrair dólar para o mercado brasileiro e reduzir a taxa cambial. As atividades no campo nos Estados Unidos também deixam os agentes mais cautelosos. De acordo com a Conab, a safra brasileira 2025-26 deve ser maior que a norte-americana. Por aqui devem ser produzidos 177,6 milhões de toneladas da oleaginosa. Nos Estados Unidos, a previsão é de produção de 175 milhões de toneladas. E a procura aquecida por feijão e a necessidade de repor estoques estão elevando o preço do grão. Os preços dos feijões carioca e preto estão em alta generalizada. É o que apontam os levantamentos do CPEA. Para o carioca, o impulso vem da procura aquecida e também da posição firme dos produtores, que buscam negociar novos lotes a valores maiores. Além disso, a oferta de grãos com padrão superior está menor. No caso do feijão preto do tipo 1, o mercado foi sustentado pela necessidade de reposição de estoque em meio ao período de entre-safra. Apesar da reação, os valores do feijão preto seguem próximos ou ligeiramente abaixo das médias históricas do CPEA. No campo, a colheita da terceira safra 2024-25 segue na reta final e produtores já estão semeando o primeiro ciclo de 2025-26. E termina no dia 30 o prazo para a declaração do ITR 2025, o Imposto Territorial Rural. A multa pode ser pesada para quem não apresentar a declaração. Desde o mês passado, o processo para a declaração deste ano está aberto e segue até a semana que vem. Quem tem sítio, fazenda ou qualquer propriedade rural deve fazer a declaração até o último dia útil de setembro. É obrigatório para todo proprietário, possuidor ou titular de imóvel rural fazer a declaração do ITR, independente do tamanho de sua propriedade ou do que está sendo cultivado na propriedade. Mesmo que a propriedade esteja sem cultivo, é necessário fazer a declaração do ITR. Este ano, a novidade para a entrega da declaração é um novo sistema online intitulado Minhas Declarações do ITR. O serviço é gratuito e não exige que o declarante instale algum programa. A entrega pode ser feita pelo computador
ou através de um smartphone, na palma da mão. Existe uma expectativa que este ano nós tenhamos mais proprietários fazendo suas declarações no ITR. Isso porque cada vez mais as pessoas da área rural também têm acesso à internet, acesso à informação e têm buscado deixar suas propriedades legalizadas. O ITR funciona como o IPTU das cidades, mas para o campo. Na declaração, é preciso informar o tamanho do imóvel, se tem áreas de preservação, reservas legais, áreas de plantio e pastagem. Esses dados servem para calcular o valor do imposto. Quem não entregar a declaração dentro do prazo será multado. Deixar de declarar o ITR pode parecer um simples detalhe, mas as consequências são pesadas. Não é multinha de 10 mil reais, 100 reais, não. Estamos falando de valores que podem chegar a milhares, até milhões de reais. Se a declaração do ITR, o sistema acusa irregularidade e você simplesmente não consegue acesso ao crédito oficial. Quem deixa de declarar abre a porteira para multa, bloqueio, ou seja, é só problema sério. A declaração pode ser feita pela internet, no programa disponível no site da Receita Federal ou pelo portal ECAC, para quem tem certificado digital. As árvores podem ajudar a controlar as mudanças climáticas. Você já ouviu isso, não é? Olha, em nível industrial, as plantações cultivadas podem atuar diretamente no clima de uma região. As árvores são consideradas atuantes na manutenção do clima, principalmente no Vale do Aço, onde as indústrias e a natureza se misturam em meio à população. Para Ronald Assis, gestor ambiental, o setor industrial passa a ter um papel fundamental na sustentabilidade. A gente ter plantios, a gente ter cultivos diferentes, a gente ter práticas diferentes, a gente aumentar a biodiversidade, a gente sequestrar carbono, tudo isso é importante para que a gente consiga associar tanto a produção, o setor industrial, com a sustentabilidade. Sequestrar carbono. A expressão pode ser agressiva, mas é utilizada pelo especialista no que se refere à função técnica das plantas, na retirada de gás carbônico da atmosfera. Então, o sequestro de carbono é a capacidade que as plantas têm, os organismos vegetais têm, de sequestrar o carbono, esse gás que é liberado na atmosfera, e converter isso em oxigênio. Então, isso é vantajoso para a sociedade de forma geral, porque a gente deixa de emitir o gás carbônico para a atmosfera. O estado de Minas Gerais apresenta um cenário promissor no setor de árvores cultivadas. As indústrias locais desenvolveram técnicas que respeitam a geografia e a biodiversidade da área, como explica esse engenheiro ambiental de uma das indústrias da região, que conta hoje com 131 mil hectares próprios de florestas cultivadas, o equivalente a uma área de 131 mil campos de futebol. Uma das técnicas mais importantes que a gente pratica é a subsolagem. A subsolagem é uma técnica que facilita a infiltração de água no solo, descompacta o solo, e a gente renova o solo para um próximo cultivo. Outra técnica importante é a manutenção dos resíduos no solo. Quando a gente colhe uma floresta, a gente leva para a nossa fábrica somente a madeira. As cascas, os galhos, as folhas ficam no solo e esse material se decompõe e libera nutrientes para o próximo cultivo. O engenheiro ainda correlaciona o manejo florestal adequado com o cenário de mudanças climáticas. Floresta tem tudo a ver com o clima, não só as florestas nativas, as florestas plantadas também, E até hoje, dentro do que se sabe em termos de tecnologia, cultivar florestas é a melhor forma de retirar esse carbono da atmosfera que, de fato, está causando esse grande impacto para o planeta Terra. Dados da Associação IBA, Indústria Brasileira de Árvores, indicam que o setor de árvores cultivadas plantam mais de 1 milhão de árvores por dia. A gente está agora em uma plantação de eucaliptos que faz parte de um mosaico florestal. Esses mosaicos integram florestas plantadas e florestas nativas em uma mesma região. A conservação ambiental é indissociável da produção. Por isso a gente mantém mais de 40% de áreas preservadas nas nossas terras, para isso contribuir para a sustentabilidade, para a gente evitar usar agrotóxicos, usar químicos que podem contaminar o meio ambiente, A gente usa a sabedoria da natureza, A biodiversidade faz parte do nosso negócio, então por isso a gente mantém florestas plantadas em mosaico com as florestas nativas.
O especialista contextualiza o setor de árvores cultivadas depois de um histórico extenso de agricultura sem tendência sustentável no Brasil. Sempre teve áreas muito degradadas na região, né, não só em Minas Gerais, mas no Brasil de forma geral, e que hoje a silvicultura é uma oportunidade de recuperar essas áreas e trazer um ambiente com uma qualidade maior, tanto para as condições climáticas quanto para as condições sociais também. Durante o período de seca, um dos maiores desafios para o produtor rural é garantir água de qualidade para o rebanho. A falta de hidratação pode comprometer a saúde, o peso e até a produtividade dos animais. Em Goiás, pecuaristas têm adotado estratégias simples, mas eficazes para enfrentar essa época do ano. Durante o período de seca, um dos maiores desafios para o produtor rural é garantir que o rebanho tenha acesso constante à água de qualidade. Com o pasto mais seco e fibroso, os animais precisam de mais esforço para mastigar e digerir o alimento. E a hidratação se torna essencial para manter o peso, a saúde e a produtividade. Nós fizemos uma extensa rede de água por toda a área de pastagem da propriedade. Essa rede de água ela tem ramais que ligam os bebedouros. Nós fechamos todo o acesso às áreas de preservação permanente para que os animais não tenham acesso ao leito do córrego, o que poderia causar acidente dos animais e também prejudicar as nascentes. E além disso, a gente tem toda uma cautela com os bebedouros dos animais para evitar a proliferação de micro-organismos nocivos à saúde do animal. De acordo com especialistas, um boi adulto pode consumir de 40 a 60 litros de água por dia durante a seca. Essa quantidade aumenta ainda mais em vacas em lactação ou em dias de calor intenso. Por isso, manter bebedouros limpos, bem localizados e de fácil acesso faz toda a diferença. Nós temos as divisões de pastagem, a gente faz o manejo com muito cuidado. Nós deixamos a pastagem, fazemos o descanso de pastagem, um manejo periódico. Para a médica veterinária Maria Vitória, que é do Senar, a importância desses cuidados influencia diretamente no desempenho dos animais. Na pecuária, diversos fatores devem ser levados em consideração, desde o fator nutricional, manejo sanitário e também a redução do estresse desses animais. Além disso, a água é de suma importância, então essa água deve ser ofertada de forma abundante e limpa para que eles consigam consumir a quantidade adequada. Dados do Senar Goiás mostram que animais com acesso limitado ou água suja podem perder até 90 gramas de peso por dia. Já aqueles que bebem água de qualidade conseguem manter e até ganhar peso durante o período de estiagem. Para obtermos o melhor resultado, observamos os problemas enfrentados pelos pecuaristas em cada período do ano e focamos em soluções definitivas que possam mitigar os problemas do dia a dia no campo, principalmente no período de seca, que em geral é um grande desafio devido à baixa oferta de pastagem e escassez de água. Agora você confere a previsão do tempo para esta terça-feira. Uma massa de ar polar avança pelo sul do Brasil, garantindo queda de temperaturas e tempo mais estável na região. No centro-oeste, as pancadas de chuva continuam sobre o Mato Grosso e Goiás, além do extremo norte de Mato Grosso do Sul. No nordeste, os ventos marítimos continuam levando umidade para a faixa litorânea, favorecendo chuvas moderadas entre alguns estados. E no norte, áreas de instabilidade mantêm o risco de temporais entre o Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e sul do Pará. Nebulosidade maior no litoral do Paraná e o tempo deve ficar mais aberto na região, com o sol aparecendo entre nuvens. No sudeste, céu nublado entre o centro-leste e norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro, além de boa parte de Minas e sul do Espírito Santo. No centro-oeste, nuvens mais carregadas no Mato Grosso e em grande parte de Goiás e do Distrito Federal, e céu mais limpo no Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, nuvens mais concentradas em Salvador e no litoral entre Alagoas e Pernambuco, enquanto no interior o tempo deve ficar mais aberto. E no norte, nebulosidade maior no Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e sul do Pará. Na região sul, alguns chuviscos isolados podem ocorrer no litoral do Paraná. Pancadas de chuva no centro-leste e norte de São Paulo, além do litoral paulista e Triângulo Mineiro, ainda podem ocorrer nesta terça-feira. No Rio, Espírito Santo, centro-sul de Minas, em algumas áreas do oeste e noroeste de Minas, podem ter pancadas moderadas a forte. Risco de temporais em Mato Grosso e Goiás, e no extremo norte do Mato Grosso do Sul,
pode chover durante a madrugada desta terça e à tarde. Na faixa litorânea da região Nordeste, as chuvas ainda continuam de maneira moderada, entre o litoral de Alagoas e Pernambuco. No sul do Maranhão e do Piauí, pancadas moderadas a forte. E na região Norte, deve chover ainda na região Oeste, entre o Amazonas e o Acre, com alerta de temporais. Em Roraima, Rondônia, faixa sul do Pará, além de boa parte do Amazonas e do Tocantins, deve contar com algumas pancadas também nesta terça-feira. Rajadas de vento entre 40 a 50 km por hora em grande parte da faixa litorânea do país, desde o Amapá, passando pela região Nordeste, até o litoral norte de São Paulo, além do interior do Nordeste. E no Rio de Janeiro, rajadas de até 70 km por hora. No noroeste do Pará, norte de Santa Catarina, grande parte do Mato Grosso do Sul e do Paraná, além do interior do Nordeste, a umidade relativa do ar deve ficar em atenção, principalmente entre o sul do Piauí, Ceará, oeste da Paraíba e Pernambuco, além do interior da Bahia, onde os índices de umidade podem ficar entre 20% e 12%. Em relação às temperaturas, máximas de 22 graus em Porto Alegre, 20 em São Paulo, 24 no Rio de Janeiro, 29 em Belo Horizonte, 31 em Salvador, Palmas e Cuiabá, e até 34 graus em Manaus. A mandioca não é só um alimento, é tradição e fonte de renda para milhares de famílias na zona rural. Ela é também uma cultura importante para movimentar a economia no campo. A raiz se destaca como fonte de renda para muitas famílias do campo. A primeira coisa é conhecer seu mercado. Qual a finalidade, né? Ele quer para vender para comércio in natura, que posteriormente vai ser consumida cozida ou frita, ou ele quer para fazer farinha ou seus derivados. Quem cultiva também precisa ficar atento ao mercado. A escolha da variedade ideal depende da demanda do local, do tipo de solo e da finalidade do plantio, seja para venda direta, processamento industrial ou consumo familiar. Primeiro tem que fazer uma análise de solo para ver qual é a qualidade do seu solo. Período correto é início do período chuvoso. Aqui nós plantamos no início de outubro, porque ele vai pegar essa fase de chuva. Quando for em abril, que passou a fase de chuva, essa rama já brotou, já germinou, já cresceu e nós precisamos de continuar a irrigação. Andando por essa propriedade aqui em Caldas Novas, se a gente olha pelos pés, não é possível identificar qual mandioca é a branca e qual mandioca é a amarela. Quando for plantar, tem que fazer separação delas e identificar ao plantar para saber depois, né? As diferenças entre os tipos de mandioca vão além da cor e do sabor. A presença de compostos bioativos torna a raiz amarela uma aliada importante na alimentação equilibrada. Entre a mandioca amarela e a mandioca branca, a diferença está na coloração e no valor nutricional. A mandioca de coloração amarela contém beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. E ela que dá essa coloração amarelada. Então, em termos nutricionais, a mandioca amarela é mais rica em nutriente por ter esse precursor da vitamina A. Para quem cozinha, a diferença das cores interfere no preparo do prato. Eu prefiro a mandioca amarela, porque ela é mais saborosa do que a branca, mas para fazer frita, a mandioca branca é melhor. Seja branca, amarela, chamada de mandioca, aipim ou macaxeira, o importante é valorizar essa raiz tão brasileira que alimenta, gera renda e carrega a tradição no campo. O importante é que ela oferece uma variedade de receitas e cada pessoa tem a sua preferida. Eu faço ela assim, eu cozinho ela e frito alho, cebola e margarina e pico os pedaços pequenos, fica bom para comer com churrasco. Fica bom para comer qualquer hora, né? Olha, um produtor rural de Goiás resolveu deixar a produção de hortaliça mais colorida. Em meio aos vários tons de verde, ele colocou verduras roxas. Como resultado, conseguiu aumentar a rentabilidade e deixar a horta ainda mais bonita. Você provavelmente conhece essa couve-flor branquinha e o repolho mais comum na sua mesa possivelmente é esse. A alface verdinha é presença garantida nos lares da maior parte dos brasileiros. Mas nessa horta de Aparecida de Goiânia, algumas verduras chamam a atenção pelas cores fortes e diferentes. É o caso da alface, do repolho
e da couve-flor roxos. Esse aqui parece até um buquê de tão bonito. Delcimar é horticultor há 40 anos e viu esse tipo de verdura mais chamativa ganhar aos poucos o coração do consumidor. Aumentou bastante, né? Porque hoje a dona de casa, os buffets, tudo adora fazer os pratos enfeitados, que como os outros atrai mais a vontade de se alimentar, né? Delcimar explica que o gosto dos alimentos coloridos para os tradicionais não muda. Mas e o preço? Muito pouco a diferença de valores. É um pouquinho mais salgadinho. O colorido? Não, praticamente um pouquinho é bem pouco mesmo, não dá muita diferença não. Tanto a alface roxa quanto o repolho produzem um ano inteiro, diferente da couve-flor. Essa daqui tem uma peculiaridade, né? Qual a diferença dela para a couve-flor branca? Essa aqui é uma couve-flor roxa, couve-flor híbrida. As couve-flor hoje, elas se enquadram na família da Brássicas e elas têm a janela. Então essa couve-flor roxa ela é uma couve-flor de inverno, a janela dela é de fevereiro a junho e semeio, e manejo é o mesmo manejo da couve-flor branca, que é a mais conhecida no mercado. O Wellington, que é o responsável técnico pela horta, explica o motivo dessa coloração. Foi vários estudos, né? Melhoramento genético, cruzamento de 2 materiais híbridos para chegar a esse potencial, essa coloração. Os tons mais vivos, além de deixar o prato mais bonito, deixa também mais nutritivo. Afinal, as cores carregam não só beleza, mas nutrientes diferentes. Por isso, quanto mais colorido o prato, melhor. Os alimentos arroxeados são ricos em antocianinas, que é um dos antioxidantes naturais mais potentes que encontrados na nossa alimentação. Extremamente bom para a saúde cardiovascular, controle da pressão arterial, riquíssimo em substâncias que combatem as nossas células, né? Principalmente protegendo nosso DNA e RNA contra doenças, por exemplo, contra o câncer, o envelhecimento, doenças autoimunes, doenças metabólicas e por aí vai. E antes de terminar essa reportagem, vai aí uma dica valiosa. Na hora do cozimento da couve-flor roxa, sempre colocar um pouco de limão ou vinagre para ela manter essa coloração. Após o cozimento, vai manter esse roxo intenso. Plantar uva no cerrado é um desafio. Por isso, instituições de ensino e pesquisa têm investido em técnicas para ajudar o produtor. O estudo vai da adubação até a poda correta. Essas marcações com fitas coloridas não são para enfeitar os pés de uva, mas para marcar o tipo e a quantidade de adubo usados em cada um. Aqui a gente colocou cloreto de potássio, que é o rosadinho, e sulfato de potássio. E a nossa intenção nesse experimento aqui é avaliar a eficiência desses dois. O cloreto de potássio, ele é mais em conta e ele é o mais utilizado entre os produtores. Mas ele tem alto teor de sódio, então às vezes pode ser tóxico para algumas plantas em específico que são mais delicadas. Já o sulfato, ele é mais caro, mas ele já não tem esse problema. Esse é um dos experimentos que os alunos do 8º período de agronomia do IFTM Campus Uberlândia estão trabalhando na variedade BRS Vitória, que é uma das uvas de mesa mais conhecidas. Já com a BRS Magna, que chegou a dar 10 quilos de fruta por pé, além da correção com calcário e adubação tradicional, foi feito um teste com extrato de alho. O convencional na videira é o uso de um composto que é chamado, comercialmente conhecido como Dormex, que ele faz a quebra da dormência da videira. Que ele vai simular os reguladores vegetais da planta, ela vai absorver e vai fazer uma quebra de dormência artificial. O extrato de alho, ele vem com o intuito de ser um substituto alternativo para uma produção orgânica, porque o Dormex é um composto químico que não pode ser usado na quebra de dormência de videira orgânica. Todas essas técnicas foram utilizadas no mesmo dia em que foi feita a poda das videiras, para iniciar um novo ciclo. Mas não é só pegar uma tesoura de poda e sair cortando os ramos aleatoriamente. Nesse tipo específico de poda, alguns ramos são cortados bem curtos, deixando apenas 2 nós ou gemas, como eles chamam, e outros já são cortados maiores, deixando 8 nós. Essa técnica é utilizada para equilibrar a produção das uvas com a saúde das plantas.
quando a gente faz a poda, as videiras e cada cultivar, essa que é a cultivar BRS Magna, cada cultivar ela tem uma forma de comportamento diferente. Nessa cultivar, ramos com 8 gemas têm a tendência de nos dar ramos produtivos, ramos que vão nos dar botões florais e, consequentemente, frutos. E quando a gente deixa 2 gemas, eles têm a tendência de nos dar ramos vegetativos, que no ciclo seguinte a gente torna eles ramos com 8 nós, 8 gemas e os nossos frutos posteriormente. Já a dupla poda, ou poda invertida, foi desenvolvida e adaptada por pesquisadores da EPAMIG. Ela serve para enganar a planta e forçá-la a amadurecer durante o inverno. A gente poda geralmente agosto, setembro, que é o caso agora, começo de setembro, e vai colher ela lá para novembro, dezembro. Aí descansa 1 mês, 2, em fevereiro a gente poda novamente. Vai ter uma nova produção em junho e julho. Essa é a uva de mesa. Agora, no caso da dupla poda, que foi um estudo através da EPAMIG que desenvolveu, é próprio para a produção de vinho, vinhos finos, vinho de inverno. Então o que é feito? Na dupla poda, a pessoa poda setembro, outubro ali a primeira poda e ela vem crescendo. Quando chegar dezembro, que está já emitindo os cachos já, não espera madurar. Poda novamente em janeiro, joga tudo fora, cacho de uva, tudo, e ela vem a nova brotação, pega essa época do final do verão boa para brotar, e o que acontece? Justamente no inverno, junho e julho, que está na área de produção, no período de produção, vai dar um brix muito melhor, os açúcares ficam mais concentrados, e devido ao clima, que de manhã, de dia está quente, de noite está frio, nessa época, concentra muito mais os polifenóis, os açúcares, para dar um bom vinho. A área de pesquisa utilizada pelos estudantes é da FERUB, a Fundação de Excelência Rural de Uberlândia. A colheita este ano está prevista para acontecer em novembro e dezembro. A gente tem uma estrutura aqui em Y, que é um método utilizado muito no estado de São Paulo. Ela tem uma cobertura em cada linha. O que a cobertura beneficia? O problema maior da uva é na época do verão. Cada chuva que cai é doença fúngica que entra. Então a pessoa tem que ficar praticamente com a bomba costal direto. Como tem essa cobertura, não existe mais isso. Mas além de uva, a FERUB atualmente também é palco de pesquisas de extensão de outras 8 culturas, como manga, figo, goiaba e em breve de maracujá. O maracujá, é a pérola do cerrado, que é o maracujá doce, e a outra variedade é maracujá roxo do cerrado, maracujá roxo azedo. É um maracujá tipo esse amarelo azedo, todo mundo conhece, só que a casca dele externa é roxa. E tem uma demanda para exportação grande. Tem indústrias lá no exterior demandando às vezes um container por semana e não tem produtor. Um produtor rural tem chamado a atenção pelo cultivo de plantas diferenciadas em Onda Verde, no interior de São Paulo. Entre elas, a baunilha, o ilang-ilang, o urucum e até pimenta do reino. Uma produção que começou pelo amor às plantas. A paixão pelas plantas foi o ponto de partida para Marcos investir nas especiarias. A influência de um engenheiro agrônomo especialista em plantas tropicais ajudou o produtor de Onda Verde a buscar culturas diferenciadas. Meu pai tinha propriedade no norte de Goiás, que hoje é Tocantins, e a gente comercializava bovinos com Belém, era o mercado do ver-o-peso em Belém. E eu fui conhecendo as plantas tropicais e a região e sempre me apaixonei muito pela área. Aí procurei aqui em São Paulo, o Instituto Agronômico em Campinas, alguns técnicos para me auxiliar a conhecer e plantar alguma dessas variedades da Amazônia. O Brasil exporta cravo da Índia, cúrcuma, cumaru, também chamado de fava tonka, gengibre, pimenta rosa, pimenta da Jamaica, pimenta do reino e urucum. O orgulho da propriedade é a baunilha. As mudas vieram do Espírito Santo e estão há 3 anos no viveiro. Antes ele chegou a plantar em uma área mais seca, mas não teve êxito. Agora, bem adaptadas, as plantas estão em floração. E essa floração vai dar 5 até 10 flores por cacho. Essas flores têm que ser polinizadas manualmente, porque não tem um inseto que consegue fazer a polinização. E aí a gente também vai aprendendo com a planta, o Vitor tem conhecimento, vai procurando nas órgãos de pesquisa as técnicas,
E a gente vai fazendo ela aí, vamos produzir baunilha aqui. Na propriedade, Marcos cultiva também o ilang-ilang, uma árvore originária da Ásia, conhecida pelo perfume intenso das flores. Muito usada na produção de óleos essenciais e na indústria de cosméticos, a espécie se adaptou ao clima tropical da região. A primeira floração foi enviada a pesquisadores de Campinas, mas a extração do óleo ainda não foi possível. Hoje, as plantas voltam a mostrar novos botões de flor. O ilang-ilang é necessário montar um equipamento de destilaria. Não é bem destilaria o nome, mas enfim, para poder destilar a flor e conseguir tirar o óleo essencial. Antes das especiarias, Marcos se destacou pelo urucum. Na década de 90, chegou a ser um dos principais produtores da região, com mais de 100 hectares plantados. Hoje, o foco é em pequenas culturas, sem fins comerciais. A pimenta do reino é mais uma paixão do Marcos. A cada safra, a produção é doada para os amigos, mostrando que o valor da planta vai além do lucro. Como são poucos pés e eu tenho muitos amigos, eu colho e distribuo a pimenta do reino. Tranquilo. Às vezes faço a pimenta preta, que seca com a casca, e às vezes tiro a casca, é um processo para tirar a casca, maceração, e aí eu tenho a pimenta branca, que ela é mais suave. A produção de macadâmia está se expandindo no Brasil. E para atender os produtores, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que mapeia pragas e pode evitar prejuízos milionários na cultura. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 5 mil toneladas de macadâmia. 60% desse volume foi para exportação. No mundo, o mercado cresce 8% ao ano. Pensando nessa expansão e no alto investimento dos produtores, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu um sistema digital gratuito que reúne informações inéditas sobre insetos e ácaros que afetam plantações de macadâmia no Brasil e em mais 20 países produtores. Os estudos sobre insetos envolveram a avaliação de insetos e ácaros que estavam presentes no cultivo de macadâmia em 2 córregos, que é o município responsável pela produção de 50% da nossa macadâmia nacional, e também um levantamento de pragas que atacam macadâmia no exterior. A pesquisa começou em setembro de 2019 e acaba de ser finalizada. Uma das descobertas mais alarmantes foi a identificação de 18 espécies exóticas sinalizadas pelo Ministério da Agricultura como pragas quarentenárias ausentes para o Brasil. Elas representam risco não apenas à cultura, mas a outros cultivos nacionais. O inseto Nutweb tem uma interface interativa que permite buscas detalhadas sobre as espécies identificadas. Você consegue saber qual o dano que ela causa, referência de onde encontrar figura, imagem desse inseto, se ele ataca outras pragas, se ele ataca outras culturas que são do subgrupo da macadâmia de minor crops. Então ele auxilia produtores, pesquisadores e também a elaboração de políticas públicas. É possível saber onde aquele inseto foi coletado, qual o hábito alimentar dele, e também acessar imagens desse inseto, dos insetos que nós coletamos lá. Isso auxilia também no monitoramento de pragas que o produtor pode realizar. Embora esteja entre os 10 maiores produtores mundiais, o Brasil representa menos de 3% da produção global de macadâmia. O sistema, que pode impulsionar ainda mais a produção nacional, está disponível gratuitamente no site da Embrapa. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Um ótimo dia para você, obrigada pela companhia e até a próxima.